Salve, salve, galerinha! E aí, beleza? Tudo certo? Vamos gravar um videozinho hoje, então, diferente. Esse link aqui foi um inscrito que me mandou e ele fez uma sugestão para eu resolver alguns desafios nível sênior aqui no canal. Então, eu resolvi criar uma playlist aqui para vocês. Hoje eu estou na minha máquina Windows porque eu tenho os recursos instalados e eu vou fazer de bate-pronto. Primeiro desafio que eu vou fazer, muitos desenvolvedores que são YouTubers já fizeram, eu nunca tinha feito, eu nunca tinha visto. Eu vi por cima alguns comentando a respeito, então esse vídeo vai ser a minha visão de como eu faria esse desafio, essa entrevista, desafio técnico da PicPay. Então eu trouxe aqui o GitHub que me passaram, tá? O objetivo PicPay simplificado. Vamos dar uma lida. Primeira vez que a gente vai ler isso aqui, hein? O PicPay simplificado é uma plataforma de pagamentos simplificada. Nela é possível depositar e realizar transferências de dinheiro entre usuários. Temos dois tipos de usuários: os comuns e lojistas. Ambos têm carteira com dinheiro e realizam transferências entre eles. Requisitos: a seguir estão algumas regras de negócio que são importantes para o funcionamento do PicPay simplificado. Para ambos os tipos de usuário, precisamos do nome completo, CPF, e-mail e senha. Beleza, dados normais. CPF e CNPJ e e-mails devem ser únicos no sistema. Então nós temos CNPJ também, que provavelmente é dos lojistas, né? E eles devem ser únicos. Sendo assim, seu sistema deve permitir apenas um cadastro com o mesmo CPF ou endereço de e-mail. Beleza. Usuários podem enviar dinheiro, efetuar transferência para lojistas e entre usuários. Ou seja, eu sou um usuário, eu posso transferir dinheiro para lojas ou para um outro usuário nesse sisteminha aqui. Então, lojas só recebem transferência, não enviam dinheiro para ninguém. Então, aqui temos uma validação. Os lojistas não podem fazer transferência, só recebem. Beleza? Validar se o usuário tem saldo antes da transferência, ok. Antes de realizar a transferência, deve-se consultar um serviço autorizador externo. Use este mock para sinalizar o serviço utilizando o verbo get. O que é isso? Ah, tá. Aqui, então, provavelmente... trocou. Ó. Então, sempre que eu chamar aqui essa URL aqui, ele vai dizer se está autorizado ou não. Eu acho que é só para simular. As operações de transferência deve ser uma transação, ou seja, revertida em qualquer caso de inconsistência, e o dinheiro deve voltar para a carteira do usuário que envia. No recebimento de pagamento, o usuário lojista precisa receber a notificação, envio de e-mail ou SMS, enviada por um serviço de terceiro. Esse serviço pode estar indisponível ou instável. Use esse mock. Então, temos mais um aqui. Fail. Tá, então eu acho que essa URL aqui já não está mais funcionando. Não tem mais. Beleza, então a gente vai botar aqui foi enviado, simular aqui então. Esse serviço deve ser RESTful, endpoint de transferência. Você pode implementar o que achar conveniente, porém vamos nos atentar somente ao fluxo de transferência entre dois usuários. A implementação deve seguir o contrato abaixo. Então está aqui. Então é um post, né? Value payer, deve ser o cara que envia, e o payee deve ser o receiver, o recebedor. Caso ache interessante, faça uma proposta de endpoint e apresente para os entrevistadores. Beleza. Avaliação, apresente sua solução utilizando o framework que você deseja, justificando a escolha. Atente-se a cumprir a maioria dos requisitos, pois você pode cumprir parcialmente, tal. Beleza.
Habilidades, o que será avaliado e valorizamos. Habilidades básicas de criação do projeto, back-end, conhecimento sobre REST, Git, capacidade analítica, apresentação de código limpo e organizado. Beleza. Conhecimentos intermediários, tal. Temos Dockers aqui. Aptidões para criar e manter aplicações de alta qualidade. Tá. Boas práticas, casos PHP, não vou usar PHP. Que não será avaliado. Fluxo de cadastro de usuários lojistas, front-end, só avaliaremos a API hash. E a autenticação também não vai ser avaliado. Beleza. Diferencial, uso de Docker, uma cobertura de testes, design patterns, documentação, propósito de melhorias, modelagem de dados, manutenibilidade do código, tratamento de exceptions, arquitetura, estruturar o pensamento antes de escrever. Beleza, eu já estava pensando mesmo em estruturar o pensamento antes de escrever, então acho que a gente vai fazer isso aqui agora. Então tá, a gente vai usar Spring Boot, tá? Vamos fazer um back-end aqui legal aqui então, mas antes a gente vai fazer esse estruturar o pensamento, a gente vai fazer a arquitetura que mais ou menos eu imagino aqui nesse vídeo, então vai ser um vídeo longo, então provavelmente eu vou dividir em parte 1, parte 2 e parte 3, não sei, porque eu não tenho tanto tempo assim. Deixa eu jogar aqui para o outro monitor. E o ScaleDraw está aberto. Vamos aproveitar então e usar ele para a gente fazer essa arquitetura. Bom, gente, como é que eu imagino esse sistema, né, cara? Como é que eu vou fazer isso aqui? Deixa eu ver. Estrutura do desafio do PicPay. PicPay simplificado. Beleza, será que vocês vão conseguir enxergar? Acho que vão, né? Estrutura do PicPay simplificado. Bom, por cima. Por cima. O que, que eu vejo? Pessoal, eu costumo separar, sempre quando eu for desenvolver algo, eu costumo pensar bem antes, né? Mas eu costumo separar em componentes, em funcionalidades e configurações a minha estrutura. Então, eu vou desenhar um mapa mental aqui, um mental mapping aqui para vocês. Então, eu imagino, né? Nós temos os componentes, dá vários enters aqui, tá? Funcionalidades e configurações. Acho que mais ou menos por aí. O que que acontece? O que que eu tenho? O que que eu penso, né? O que que eu vou usar? Quais são as minhas configurações padrão aqui? Eu vou usar o Spring Boot, tecnologia Spring Boot de back-end. Como banco, eu posso usar o PostgreSQL. Ou, para fazer esse desafio aqui, eu posso usar um H2 mesmo, padrão, que eu consiga testar e fazer muito mais rápido nesse caso. Para fazer um desafio de entrevistas, né, cara? Não vou ficar um vídeo uma semana aqui. Posso usar o Migration, usar o Fly, então, Flyway. O que mais? Provavelmente um HTTP Client para trabalhar em cima daquela API de autenticação. Acho que é mais ou menos isso aqui que eu vou usar. Eu posso usar um Firebase se eu fosse fazer uma notificação, eu posso usar um Kafka, eu posso usar microserviços, eu posso usar Docker. Bom, vamos deixar assim por enquanto. Então essas aqui vão ser as configurações aqui deste projetinho. Beleza? Então é isso aqui. O que que nós temos de funcionalidade? O que que eu penso, né? Pelo que eu li ali. Parte de criação de usuário não vai ser validada, mas a gente vai desenvolver, porque para fazer algo incompleto não vale a pena. Então eu tenho criação de usuários, eu tenho a criação de lojistas, eu tenho toda a parte de transferência, notificações e autorização externa. Então é isso que nós temos aqui como funcionalidades. Então vou colocar aqui criação do
usuários, nós temos a criação dos lojistas, nós temos as transferências e nós temos as notificações e nós temos as a parte de autorização externa. Deixa eu olhar aqui o GitHub, eu acho que era isso. Git. Transferência. Cadastro de usuário. É isso aí. Basicamente é isso que nós temos aqui. Beleza. Então, deixa eu só separar, fazer um quadrinho, uma setinha. Então, nós temos isso daqui. Por que isso aqui ficou assim? Pronto. O que eu vejo de componentes, né? Como eu vou basicamente separar o meu... Ah, eu fiz junto. Basicamente, como é que eu vou separar aqui o meu Spring Boot, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu jogar aqui para frente. Barra de espaço para trazer para cá. Isso. Então vamos lá. O que eu tenho aqui? Eu vou ter os controladores. O que eu posso ter mais? Os meus modelos, os meus repositórios, os meus serviços e as minhas exceções. É mais ou menos isso que eu penso para desenvolver esse desafio aqui, né? Mais ou menos isso aqui. Dentro dos controladores, daí cada um vai ter o seu controlador, né? User controller, merchant controller, transfer controller. Posso fazer assim. Então, temos os nossos controllers aqui. Cada controller, eu vejo que a gente tem que ter um modelo. Então, vamos separar aqui os nossos modelos. Então, user model. O logista é assim? Deve ser. Model e transfer model. Tem os 3 modelos aqui. O que mais? Eu vou ter que ter os repositórios de cada um. Então, repository, assim. Serviços, daí eu vou ter mais de um serviço, né? User Services, Transfer Services, Notification e External Authorization. Então, são 3 tipos de serviço. Eu posso ter aqui User Services, Transfer Services, Notification Services e External Authorization Service. Pronto, ficaria assim, algo assim, né? E por último, as exceções. Então, eu posso ter algumas exceções aqui de User Exceptions e Transfer Exception. Bom, eu não sei se vou fazer assim, tá, gente? Mas é só para trabalhar aqui com vocês essa parte. Deixa eu trocar de cor aqui para ficar bonitinho o nosso desenho. Vamos botar azulzinho aqui os controllers. Que depois eu compartilho isso aqui para vocês também, tá? Que aí todo mundo tem o meu desenho. Como eu disse, vai ser um videozinho mais demorado, porque a gente vai pensar como a gente vai desenvolver e tal. Então,
mais ou menos isso. Como é que é o atalho? É o A. Ó. Beleza. Então, é mais ou menos isso aqui. O que eu penso aqui na parte de criação daí desses usuários, né, gente? Vou fazer aqui como é que se fala? Acho que eu vou criar um diagrama aqui para vocês para trabalhar com essa parte de criação dos usuários e criação do lojista. Acho que é o que eu faria neste momento. Então vamos separar isso aqui, ó. Esses dois quadrinhos, vamos jogar mais aqui para baixo para a gente fazer um diagrama aqui, tá? Tudo parte de receber dados dos usuários, né? Então, vou colocar aqui que escreve receber dados do usuário. Tudo parte daqui. Beleza. O que acontece? Quando a gente receber os dados dos usuários, o que a gente tem que fazer? As primeiras validações. Então, a gente vai validar esses dados. Então, T, validar dados. Beleza. Validando o dado, ele pode ser dados inválidos, que daí a gente já vai retornar o erro, ou os dados válidos. Então, vai cair para esse lado aqui. Vamos botar esse lado aqui, o dados inválidos, ele vai dar um erro. Então, retorna erro. Beleza. T. Agora para o lado esquerdo, dados válidos. O que a gente vai fazer quando os dados forem válidos? A gente vai verificar se é um usuário comum ou se é um usuário lojista. Usuário ou lojista? Acho que é mais ou menos essa pergunta que a gente vai fazer aqui. Dá um enter. Assim. Beleza. Se ele for usuário lojista, a gente vai o quê? Salvar o usuário no repositório primeiro, a gente vai salvar o usuário, depois a gente vai salvar o lojista, porque qual que é a minha ideia aqui lendo ali, né? Eu vou ter duas tabelas separadas, uma tabela de user e uma tabela de lojista. Só que uma vai estar interligada com a outra. Então, todo usuário lojista que eu criar vai estar amarrado a um usuário principal, que vai ser o CPF do responsável pela loja. Então, vou meio que desenvolver nesse formato aí, tá? Então, se for lojista, e aqui usuário. Usuário simples. Se for lojista, eu salvo o usuário responsável, vou botar assim, responsável pela loja. Salvo o usuário loja e retorno sucesso. Então, sucesso. Beleza. E se for um usuário normal, eu salvo o usuário no repositório. Pronto, beleza. Acho que fica mais ou menos assim. Agora deixa eu colocar aqui para ficar legal, né? Sim. Isso aqui é o que? É o R para fazer. Não, dados inválidos aqui só um texto. R aqui, retorna erro. Aqui eu vou botar um triângulozinho. Opa. Aqui. Aqui. Cara, isso aqui é como eu imagino, tá? Não é o que como vocês precisam fazer, tá? Pronto. Então, vamos botar um triângulo aqui. Isso aqui eu nem preciso. E agora eu vou botar as setinhas aqui para ficar bonitinho. Então, aqui, pra cá. A seta é A.
Para cá. Sim. Beleza. O lojista vai fazer isso. O usuário normal vai fazer isso. Vou botar assim meio suado, né? Vou fazer aqui. E vai cair aqui em sucesso. Acho que é mais ou menos isso. Deixa eu diminuir aqui. Então, vai ficar o seguinte, ó, esse aqui é o fluxo da criação dos usuários e criação dos lojistas. Então, eu vou receber os dados dos usuários no endpoint, vou validar esses dados aqui. Se eles forem válidos, já vou retornar um erro. Se não forem válidos, né, foram válidos, eu vou verificar se é um usuário lojista ou um usuário comum. Se for comum, salvo no repositório e sucesso. Se for lojista, salvo o usuário responsável pela loja, depois eu salvo o usuário no repositório e dou sucesso. Então, basicamente, ficaria assim a nossa arquitetura de criação de usuário. Eu acho que a parte mais difícil vai ser a parte de transferência. Deixa eu só botar aqui os quadrantes aqui para cada um. Depois eu vou subir isso para vocês. Beleza. Como é que a gente pode bolar, né, cara? O de transferência, o que que eu posso fazer? Eu posso fazer um diagrama de sequência de atividade ou alguma coisa nesse formato aqui, eu penso, né? Então, vamos trabalhar na seguinte hipótese, ó. Vamos trabalhar na seguinte hipótese aqui. Vamos chegar e usar um espaço maior. Vamos ver. Aqui eu consigo trabalhar com os controllers. Deixa eu aumentar aqui para todo mundo enxergar. Peraí. Maior assim. User controller, beleza? Eu vou trabalhar com user controller, daí eu vou fazer um transfer services. Acho que eu posso usar tudo aqui, né? Vamos ver. Transfer services. Acho que dá para trabalhar daí com user repository. Vou botar todas as minhas classes aqui, né? External authorization. Olha o que eu estou imaginando, galera. Transfer repository. E por último, o nosso notification service. Beleza. É isso aqui. Show de bola. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou colocar os detalhes aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo botar fundo para ficar mais bonitinho. Ai, tampou o meu. Peraí. Ixi, não sei fazer isso, guys. Fundo. Tons, cor, transparente. Tá, vou deixar tudo em cinza mesmo. Não sei usar esse. Beleza, ó. Services. Repositório. A parte de autorização. Aí eu tenho aqui o Transfer Repository. Vocês já vão entender o que eu estou imaginando, tá, gente? Ó, eu vou usar uma linha aqui. Que beleza. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer toda a parte de processo de uma transferência. Então, como é que começa um processo de uma transferência? Isso eu sei porque eu já trabalhei em instituições de pagamento. Então, vamos lá. A primeira coisa que se faz aqui é a requisição, né? O request da transfer. Request. Deixa eu trocar a fonte, ó. Beleza. Então, eu faço um request.
Depois que eu faço um request, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que verificar se existe aqui, né? Vou botar na mesma linha, mais para baixo. Vou dar um find by ID para ver se aquele carinha lá, que é o payer ID, ele realmente está no meu banco. Né? Deixa eu ver qual é o atalho, é T, né? Depois, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que devolver o payer, né? Payer. Beleza. Depois eu vou fazer mais um find by ID para verificar o payer ID, que eles chamaram, que é o receiver. Beleza. E daí eu vou retornar o pay aqui. Beleza? Isso aqui a gente chama de validation balance, tá, gente? Então, ó, qual é a sequência aqui desse diagrama aqui? É assim, ó. Faço transfer request. O serviço do meu transfer request, ele vai fazer o quê? Ele vai procurar por um ID aqui, beleza? Se ele encontrou, ele vai retornar para cá esse carinha. Depois, ele vai fazer um outro find by ID para cá e vai retornar aqui o meu recebedor. Então, notem aqui o que ele está fazendo, né? Todos os processos. Qual é o próximo passo? É se ele foi autorizado. Então, do autorizado, ele vem para cá e ele vai fazer aqui a nossa external authorization. Beleza? Então, aqui é is authorized. Se ele foi autorizado. Pronto. Se ele for autorizado, o que ele vai fazer? Ele vai retornar um true para quem chamou a requisição. Então, ele vai cair aqui, ó. Daqui ele vem para cá e ele vai retornar um true aqui, autorizado. Vou botar até aqui para todo mundo conseguir enxergar. Fez a autorização, né? O que ele vai fazer? Ele vai salvar o usuário, vai salvar também o recebedor. Então, T save o payer ID, beleza? Save o payee ID. Beleza, eu vou ter que ampliar aqui, por quê? Eu tenho que salvar a transferência, né? Vou aumentar aqui. E a transferência é lá no repositório da transferência, olha só. Que bacana que tá ficando, hein? Aqui eu já vou ter um mapa mental de tudo que eu vou fazer quando eu puxar a minha codificação. Então, daqui é o R, é o A. Eu vou vir aqui para o meu transfer, ó, para cá. Então, fui na transferência e fiz o quê? Salvei ela. Então, esse aqui é o processo inteiro de Save and Transfer. Então, Save Transfer ID. Transfer. Pronto, beleza. Vim lá. Quando ele devolver, o que eu vou fazer? Eu vou lá nas notificações. Então, deixa eu aumentar aqui as notificações. Ó, veio daqui, ele vai vir para cá, ó. Que ele vai fazer o processo de... como é que eu posso falar para vocês? Ele vai fazer a notificação, né? Ele vai notificar duas informações, pelo que eu li ali na documentação. É o T para escrever. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um notify do payer ID e do payer. Assim. E depois que ele notifica tudo, ele vai retornar a resposta certinha aqui da transferência, tá? Então, deixa eu aumentar aqui também. A notificação, ela não impede ela não impede se a transferência foi ou não, tá, gente? Não é porque não notificou que não foi feito, tá? Então, aqui nós teríamos um response aqui, né? No fluxo inicial, que daí seria o response mesmo. Então, response. Acho que o fluxo ficaria mais ou menos assim. Assim.
Deixa eu ver se eu consigo jogar um... Ó, esse aqui ficaria o processo de transferência. Processo de transferência. Pronto. Tá aqui. XL. Ficaria assim. E esse desenho eu vou fazer ele para vocês, sem dúvida nenhuma. Eu vou postar ele para vocês. Então ficaria esse processo todo aqui. Opa. Caramba. O que é isso aqui? Como é que eu tiro agora? Não sei. Beleza, eu vou fazer um negócio assim. Então, esse aqui é o processo de transferência. Liga para cá. Acho que seria mais ou menos isso, pessoal. Olhando assim por cima, esse ficaria toda a parte de processos aqui desse desafio da PicPay. Não sei se vocês concordam comigo. No próximo vídeo eu vou fazer a implementação, tá? Eu não vou conseguir gravar ele hoje, provavelmente vou gravar ele amanhã, porque eu tenho outros compromissos. Mas o que fica legal é que a estrutura e a arquitetura que foi pedida, eu consegui trabalhar ele aqui com vocês, tá? E isso aqui, depois eu vou postar isso lá no meu GitHub, que eu vou deixar todo esse projeto aqui prontinho, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, curta, compartilha e até o próximo vídeo. Valeu!